Olá pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa primeira videoaula. Aproveito para frisar aqui que a intenção dessas videoaulas não é substituir as aulas presenciais. Porém, elas serão as nossas aulas remotas, né, na grande maioria, e servirão como um importante complemento às aulas presenciais, pois aqui estarão explicados de forma mais objetiva e sem interrupções, né? Os principais pontos da nossa ementa, tá? Todos esses conteúdos eles serão trabalhados presencialmente também, principalmente por meio de exercícios, porém, as explicações poderão ser revisitadas aqui. Nessa primeira videoaula, vamos retomar aqui o que é o JavaScript, tá? Existem várias linguagens de programação no mercado, né? Ah, cada escola, né, opta por utilizar uma diferente. Tem escola que começa a ensinar programação com Python, tem escola que começa com linguagem C, tá? E aqui no nosso campus nós adotamos o JavaScript. Por quê? Porque o JavaScript, querendo ou não, é a linguagem que a gente vai ter que utilizar em outras disciplinas, já por conta que é a única linguagem que a gente consegue utilizar para dar vida ao HTML, tá? Então, como o JavaScript já é uma linguagem que vai estar na trilha de qualquer forma, tá? Optou-se aqui no nosso curso por utilizar ele também em algoritmos. Então, vamos lá. O JavaScript é uma linguagem de programação usada para tornar páginas da web interativas, né? As páginas da web são os sites, essas aplicações, né, que nós acessamos por meio do navegador, tá? Aqui no caso, meu navegador aqui é o Brave, né, que é baseado no Google Chrome. Mas tudo que você acessa pelo Google Chrome, pelo Firefox, pelo Safari, tudo isso a gente chama de aplicação web, né, de páginas web, ok? E antigamente existiam páginas web que eram estáticas, elas não tinham é, comportamentos interativos, mas hoje em dia isso é muito raro, tá? Hoje em dia, praticamente 100% das páginas web tem algum grau de interatividade, tá? E essa interatividade é promovida pelo JavaScript, tá? Sem o JavaScript, essa sua página ela ficaria estática, né? Seria como se fosse um livro ali, né? Bom, ou um jornal, né? Bom, com JavaScript podemos criar efeitos, né, efeitos visuais, validar formulários, né, responder a cliques, né, quando eu clico num botão aqui, ó, ele vai executar um comportamento, né, e modificar o conteúdo da página em tempo real, tá? Então, sem precisar você ir para uma outra página, recarregar a página, nem nada do tipo, o JavaScript possibilita com que essa página ela vai sofrendo alteração ali à medida que o usuário interage, tá? Então, ele funciona junto com HTML e CSS. HTML e CSS são linguagens que vocês vão aprender em outra disciplina, mas aqui eu vou mostrar um exemplo de como que o JavaScript trabalha junto com essas linguagens, tá? Formando, então, a base do desenvolvimento web, tá? Então, vamos lá. JavaScript, ele nasceu para funcionar junto com o HTML, né? Então, aqui eu tenho um exemplo breve de um código HTML. Então, aqui nesse código está sendo definido o que aparece aqui nessa página. Tá? Então, olha, tem um título e ele está aqui. Tá? Eu não vou explicar o que é cada elemento, só estou mostrando para vocês que essa página é definida pela linguagem HTML. Tá? Aí eu tenho parágrafos, né? Então, olha, um parágrafo, outro parágrafo. E ali ao final eu tenho um botão. Tá? Ó, clique para ver JavaScript em ação. Né? Então é esse botão aqui. Quando eu clicar nesse botão, ele vai executar essa função. Tá? Ah, professor, mas o que é uma função? Não se preocupe com isso agora. Só entenda que quando eu falo de função aqui, eu já estou remetendo ao JavaScript. Tá? Então, ele vai executar uma função chamada mostrar mensagem. Isso é JavaScript, mas onde é que está essa função? Onde é que está definido o que isso faz? Está definido aqui, né, nessa outra guia, que é o código JavaScript. Tá? Então, quando eu clicar nesse botão,
vai ser executado esse código JavaScript aqui, tá? Vocês não vão entender isso agora, mas eu estou mostrando um exemplo de como que o JavaScript e o HTML eles trabalham em conjunto, tá? Bom, o que que esse código está fazendo, tá? Ele vai adicionar alguma coisa ali no HTML, tá? Ele vai adicionar em algum lugar do HTML esse texto aqui, tá? Vamos ver se funciona mesmo? Então, veja, quando eu clico aqui, olha só, ele alterou o conteúdo do HTML em tempo real, tá? Então, quando eu cliquei aqui, ele inseriu esse texto em um outro elemento HTML que já estava presente, só que ele não tinha nenhum conteúdo, ok? Então, é assim que o JavaScript trabalha. É para isso que ele foi feito, para trabalhar em conjunto com o HTML, tá bom? É, porém, né, hoje em dia, como ele cresceu muito, né, hoje em dia ele foi adaptado para outros cenários e é possível utilizá-lo também de forma desconectada do HTML para outras finalidades, ok? Então, eu estarei mostrando um pouquinho disso na próxima videoaula.